A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade ao estudo do livro de 2 Samuel. Nós estamos agora no capítulo de número 22. E eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior, a pastora Loide Ramos, que Deus possa vos abençoar de uma forma toda especial. Hoje nós vamos conversar sobre um cântico, sobre uma oração feita por Davi. Nós estamos então no centro do epílogo do livro de 2 Samuel. E aqui nós temos dois poemas, capítulo 22 e capítulo 23 até o versículo 7, são dois poemas que atuam como memórias. E Davi, irmãos, ele reflete sobre a sua vida. No capítulo 22 e os primeiros versículos do capítulo 23, Davi então faz uma reflexão sobre a sua vida. Ele se lembra dos momentos quando Deus o resgatou do perigo graciosamente, e ele os vê como momentos em que Deus foi fiel à sua aliança e fez uma promessa a ele e à sua família. Nós já vimos tudo isso na leitura bíblica diária. E nós vemos também que esses dois poemas terminam olhando para o passado e relembrando a promessa de Deus para um futuro rei que construiria um reino eterno. Esses poemas e a promessa de Deus também fazem uma conexão lá com aquele poema de Ana, lá em 1 Samuel, quando inicia o livro com um poema feito por Ana, mãe de Samuel, faz uma conexão com aquele primeiro poema lá de Ana. Depois é importante você ler também e relembrar o que Ana diz nesse poema. E assim, estas passagens chaves do início, meio e fim do livro unem os seus temas por completo. Apesar da maldade de Saul e Davi, Deus continuou trabalhando em seus propósitos de redenção. E nós temos que lembrar que Deus se opôs à arrogância de Davi e Saul, mas teve um detalhe importante aqui. Deus, ele exaltou Davi quando Davi se humilha. Então Deus abençoou a vida de Davi quando Davi se humilhou diferentemente de Saul. Então, a esperança futura desse livro vai muito além do que Davi. Esse livro, já que estamos no final, nos mostrou que é um olhar para o futuro, para o rei messiânico, que um dia trará o reino de Deus e a sua bênção para todas as nações. E nós entendemos que é exatamente isso que se trata o livro de 2 Samuel. Então nós estamos aqui diante de um cântico de adoração, um cântico de salvação. Então essas palavras, irmãos, de Davi, ele é basicamente o Salmo de número 18. Basicamente é o que está no Salmo de número 18. Então, olha só o que acontece. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Então, no primeiro versículo, temos o contexto histórico desse cântico de Davi. Esse cântico, ele foi escrito após Deus tê-lo livrado das mãos de seus inimigos e das mãos de Saul. Parece então, irmãos, que ele foi escrito logo após a morte de Saul e no início do reinado de Davi. Davi está no trono e desse ponto privilegiado ele medita sobre o cuidado gracioso de Deus sobre a sua vida em cumprimento à promessa que ele seria rei de Israel. Então, o salmo começa com Davi louvando a Deus, porque ele é. Estou falando salmo porque ele é como se fosse o Salmo 18. Então esse cântico ele começa com Davi louvando a Deus por quem ele é.
seu refúgio. Empregando aqui uma porção de símbolos, ele fala de Deus como seu lugar seguro. Deus é a sua rocha, ou em outras traduções, Deus é o seu penhasco. Sem dúvida, Davi passou muito tempo nos penhascos, olhando lá do alto, sabendo que era praticamente inacessível a seus inimigos. Então imagine Davi analisando toda a situação, e ele começa a entender que Deus é a sua cidadela, a sua fortaleza, que Deus é o seu escudo, é a força da sua salvação. E essas figuras não são meramente ilustrativas, são os próprios meios empregados por Deus para salvar a vida de Davi das mãos de seus inimigos. E agora, Davi nos exorta a olhar para além dos meios empregados por Deus para o próprio Deus. É Ele quem salva, Ele é o nosso protetor e libertador, Ele é o lugar da nossa salvação. Então, ao ler esse texto, nós temos que entender que nós estamos servindo a um Deus que é poderoso, que é forte, que é escudo, que é uma força inigualável para a nossa salvação. E ele continua dizendo aqui no texto: invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama, baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvem dos céus, do resplendor, que diante dele havia brasas de fogo, e acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Então, irmãos, nós vemos aqui do versículo 4 ao versículo 20 o perigo, o clamor de Deus e a sua libertação. Logo aqui no versículo 1 e 3, nós vemos o libertador de Davi. O libertador de Davi é o próprio Deus. E quando nós chegamos no versículo 4 e nós lemos até o versículo 20, nós vemos que o clamor de Davi e a sua libertação. Olha o quanto Deus livrou Davi. Ele está lembrando de cada episódio. Eu imagino Davi parado, irmãos, lembrando, fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Nós já paramos para fazer isso? Você já parou para pensar o quanto Deus te livrou? Quais foram os livramentos que Deus te deu? Eu já fiz isso. Nós temos o costume de fazer isso. Então, irmão, nós temos que parar e botar a mão na nossa mente, fechar os olhos e lembrar de tudo aquilo que Deus fez por nós. Cada livramento que Deus nos deu, cada milagre que Ele realizou ao nosso favor. E Deus então vai nos livrando, vai nos dando a vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Aconteceu um episódio na minha vida, e eu nem conto isso, eu acho que eu nunca contei isso, mas eu lembro que certa vez eu era adolescente, e
eu estava indo para um batismo de um primo meu, e o meu tio em um carro, chovendo muito ali no Parkway, o carro virou, capotou, e esse carro capotou por 5, 6 vezes. Estava eu, meu tio, minha tia, meu primo e o meu irmão mais velho. E, irmãos, e aquele carro capotando, e aí a minha tia gritando muito, todo mundo gritando, e quando o carro parou, ninguém havia se machucado. Ninguém, absolutamente ninguém havia se machucado. Apenas o farol do carro quebrou. Nem o carro, mas é claro, né, irmãos, era um carro bem antigo e aquela lataria era bem mais forte. Mas não são como os carros de hoje, que é bem frágil, era uma lataria bem mais forte. Mas o fato é que ninguém se machucou. Então foi um grande livramento, Deus nos livrou. Então, irmãos, pare um pouquinho e comece a analisar tudo aquilo que Deus te livrou, todos os livramentos que Deus te deu. Então, Davi está fazendo isso aqui nesse salmo. O versículo 4 estabelece um princípio fundamentado na verdade que Deus é o refúgio de Davi e demonstrado nos vários livramentos proporcionados por ele. Nesse versículo aqui, Davi não se limita a dizer: invoquei o Senhor e ele me salvou. De fato, ele diz: toda vez que invoco o Senhor, ele me salva. Então, quer dizer, é diferente. Invoquei o Senhor e ele me salvou. Não, ele fala: toda vez que invoco o nome do Senhor, ele me salva. Olha na sua Bíblia aí, por gentileza, e você vai ver isso aí. Ele fala aqui, ó: clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Ou seja, eu clamo e ele me salva dos meus inimigos. Aí depende muito da sua tradução, né? Então, clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Ou seja, basta eu abrir a boca, basta eu clamar e Deus me livra. Isso é uma confiança muito grande. Toda vez que eu invoco o Senhor, ele me salva. Ele então continua a descrever com cenas dramáticas os perigos que correu e os livramentos dados pelo Senhor. E ele fala isso em resposta ao seu clamor. Davi usa a imagem de águas turbulentas para descrever como sua vida vinha sendo ameaçada pelos inimigos. Primeiro, ele descreve a si mesmo como alguém que está se afogando no mar revolto, não muito diferente de Jonas. Em seguida, o quadro muda de se afogando para sendo arrastado pela correnteza. Ele conta como quase foi cingido pelas cordas do Seol, ou seja, do túmulo. A Almeida Revista e Atualizada traduz como infernais, e surpreendido pela morte, como um último suspiro, ou na terceira vez em que está ou como um último suspiro, ou na terceira vez em que está, como se estivesse submergindo. Ele conta como invocou o Senhor, e ele da sua morada ouviu o seu clamor. E Davi então, irmãos, ele descreve como Deus o salva, com a figura de uma teofania, que é a manifestação de Deus ao homem. E nós vemos que isto é muito utilizado na Bíblia. Em diversos aspectos, as imagens usadas por Davi lembram muito a mesma linguagem utilizada para descrever, por exemplo, a aparição de Deus no Monte Sinai, quando ele dá a sua lei por intermédio de Moisés. Basta ler lá em Êxodo, capítulo 19, 16 ao 19. E essas palavras também são semelhantes. É a mesma encontrada lá no Cântico de Débora, conforme está em Juízes, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 5. Então Davi invoca o Senhor e ele lhe responde de forma a assinalar sua soberania sobre toda a criação. Quando Deus ouve o seu clamor, ele responde. A sua resposta é sancionada pela criação. Deus fica furioso por causa dos inimigos que colocam em perigo a vida do seu rei ungido. E toda a criação reflete a sua ira. Esta não é somente a descrição de um Deus que quer salvar seu rei, mas a de um Deus cujo objetivo é destruir os inimigos
que o ameaçam. Então, irmãos, a primeira indicação de intervenção divina é um terremoto. Toda a terra se abala e treme, conforme está no versículo 8. Fumaça sobe das narinas de Deus, e o fogo da sua boca devora tudo em seu caminho. Dela sai carvões em chamas, está no versículo 9. Quando Deus desce, os céus se prostram e ele fica sobre a densa escuridão, um prenúncio sinistro das coisas do porvir, conforme está no versículo 10. Ele anda sobre as asas do vento e nuvens espessas e trevas estão ao seu redor, e um brilho incandescente se irradia adiante dele, conforme está no versículo 12 e versículo 13. A voz de Deus é ouvida no som do trovão, e os relâmpagos desferem raios como setas, versículos 14 e 15. Diante da sua aproximação, os mares se abrem, a terra abaixo fica exposta ante a sua repreensão, e o resfolgar das suas narinas. Versículo 16. Deus estende a mão e tira seu servo das águas, livrando do forte inimigo, colocando no lugar espaçoso em terra firme. Embora os inimigos de Davi sejam mais fortes, Deus o livra das suas mãos. Ele é o amparo de Davi quando eles o confrontam. Agora, meus amados irmãos, é somente com Davi? Deus vai abençoar somente Davi? Deus abençoou somente Davi, melhor dizendo? Não, irmãos. Deus nos livra. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nos livra de todo mal, nos abençoa de todo mal, nos guarda de todo mal. E nós entendemos, irmãos, se nós confiarmos em Deus, Deus estará nos abençoando. A bênção de Deus estará sobre a minha vida e o nome dele será glorificado e exaltado. Eu quero encerrar lendo o versículo 1 ao versículo 20, para nós entendermos e ficar mais fixado. Que louvor bonito! É o mesmo cântico do Salmo 18. Davi cantou ao Senhor esse cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele está virado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor, dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor, das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e o fez bater em retirada. Os vales aparecem e os fundamentos da terra foram expostos, diante da repreensão do Senhor, como forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Então, irmãos, vamos até aqui no versículo 20. Amanhã, se Deus permitir, estaremos continuando e encerrando todo esse capítulo de número 22. Meu amado irmão, tenha uma ótima segunda-feira.
Que Deus te abençoe grandemente. Hoje à noite, se puder, esteja conosco no culto da família. Pastora Geide te aguarda ali na nossa igreja sede. Que o nome do Senhor seja glorificado. Tenha um dia de bênção. Estamos no primeiro dia de maio, um feriado por sinal. Aproveite bem o seu feriado. Louve ao Senhor por tudo que Deus tem feito na sua vida. Agradeça a Deus por todo o livramento que Ele tem te dado. Glorifica ao Senhor pelas bênçãos que Ele ainda vai te dar. E que o nome de Jesus seja exaltado na sua vida. Meu amado irmão, muito obrigado. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.